Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um quadro Eu Decido Ser Feliz aqui no Aliança com você. E hoje eu quero trazer uma meditação maravilhosa de uma decisão que nós precisamos tomar como família. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 27, vai contar a história de uma família que tinha uma palavra, que tinha uma promessa de Deus, que tinha um propósito de Deus, mas infelizmente, por causa de um cenário de desconfiança, de insegurança, muito dessa palavra ficou comprometida por algum tempo na vida dos filhos daquela família. Hoje eu quero falar da família de Isaac e de Rebeca. A Bíblia diz que ainda quando Rebeca estava gerando os filhos ali no ventre, aqueles filhos, eles estavam incomodados ali juntos naquele ventre, e Deus determina uma palavra sobre a vida de Jacó, dizendo assim para Rebeca: olha, o maior vai servir o menor. Então, Jacó já tinha uma palavra de Deus. Eu acredito muito nisso, sabe, gente? Porque todos nós, quando nascemos debaixo de uma palavra de Deus. Lá no livro de Salmos, no capítulo 139, diz que ainda quando aquele ser está sendo formado no secreto, no oculto, quando ninguém ainda está vendo, Deus, ele determina todos os dias daquele ser, todos os dias são escritos e determinados, sem que nenhum deles ainda havia. E no versículo 17, o salmista, ele declara tão poeticamente, dizendo assim: quão preciosos são os teus pensamentos para mim, ó Deus, e como é grande a soma deles. Se eu pudesse os contar, eu os contaria, sem jamais chegar ao fim. Então eu acredito que todos nós somos carregados de uma mensagem, de uma palavra de Deus para um propósito. A Bíblia fala que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E assim era na vida de Jacó. Jacó tinha uma palavra de Deus, mas Rebeca, tão condicionada à insegurança dos relacionamentos ali dentro da sua casa, porque havia percebido que Isaac se relacionava preferencialmente com Esaú por causa da caça, ela achava que as promessas de Deus não se cumpririam na vida de Jacó. E no momento em que Isaac iria liberar uma bênção, sobre Esaú, ela fica tão desanimada com aquilo ali, tão angustiada, que ela promove uma cena, ela promove uma trama, uma mentira, para que Jacó pudesse ser abençoado no lugar de seu irmão. E é sobre esse tipo de comportamento que eu quero me referir à nossa meditação hoje. Quantas vezes muitas mães, elas se relacionam com seus filhos de uma maneira tão, como é que eu posso dizer assim, tão difícil, no sentido de querer proteger demais e não permitir que esses filhos sejam emancipados nas suas vidas. Eu falo que toda mãe, às vezes, tem um Jacózinho debaixo do braço. É um filho que ela acha que é mais frágil, que é mais fraco, e ela tenta ultrapassar aquelas barreiras ali da vida dos filhos, mas sem permitir que eles sejam emancipados. Ela toma a frente das situações, da vida dos filhos, na vida difícil que ela acha que os filhos estão levando, e acaba comprometendo a saúde da palavra daqueles filhos. Jacó, ele não precisava receber uma bênção na identidade do irmão dele, porque ele tinha uma palavra. E às vezes as mães não conseguem perceber isso. Eu estou falando de situações que acontecem em toda a família, gente. Então, nós estamos falando de uma família da Bíblia. Essa desconfiança dos relacionamentos compromete a identidade. E aí, Rebeca não pergunta para Jacó se ele gostaria de participar daquela trama, se ele gostaria de fazer aquilo ali. Ela já fala assim: olha, eu já vou cozinhar para você oferecer aquele cozido para o seu pai, você vai pegar a roupa do seu irmão para fingir que é o seu irmão. Ou seja, ela não pergunta, ela já vai mandando, ministrando o coração do filho. E eu vejo que todos nós precisamos entender que os nossos filhos precisam passar por emancipações. Eu tenho um filho de 2 anos e meio. Eu estou desfraldando esse menino. E eu estou vendo o quanto que é difícil essa fase do desfraldamento. Mas isso é totalmente saudável para ele precisa passar por isso. Ele vai ser frustrado muitas vezes nessas fases. Hoje, ele não mama no seio mais, hoje ele já come comida sólida, mas se eu quiser forçá-lo a só ficar mamando, ele vai
ter problemas na saúde dele, porque ele já passou daquela fase, ele precisou ser emancipado do seio para comer comida sólida, e agora ele está sendo emancipado das fraldas para poder já fazer suas necessidades, né, de uma maneira da idade dele. E assim vai chegar um momento que eu vou precisar emancipá-lo, levá-lo para a escola, que ele vai ter um compromisso, um comprometimento com a escola. Então, assim, na fase da adolescência vai ser outras emancipações, na fase de jovem, outras emancipações, no adulto a mesma coisa. E hoje a gente vê muitos homens de 40 anos de idade, que tá na casa de mamãe lava, passa, cozinha, faz tudo por ele. E a mãe não permite que aquele filho seja emancipado, porque fica com medo, sente insegurança ainda naquele relacionamento. E assim foi com Jacó. Ele precisou ser emancipado, ele precisava tomar as decisões dele. Infelizmente, Rebeca não conseguiu entender isso. E muito menos Isaac conseguiu entender que ele precisava ter uma emancipação também, assim como seu irmão. Então essa desconfiança, essa insegurança nos relacionamentos acabou comprometendo o quê, gente? A identidade dos filhos daquela casa. Porque depois daquela trama, depois daquela mentira estabelecida, o que acontece? Esaú descobre que o irmão enganou e com a ajuda da mãe, Isaac descobre que foi enganado. E ali a disfunção está feita ali naquela casa. Por quê? Porque Esaú, frustrado com a mãe, frustrado com aquela família, se desvia. A Bíblia fala que na hora que Isaac está aconselhando Jacó, que estava de partida da casa, Isaac fala assim com Jacó: olha, das filhas daquela família ali tal, você não se casa. Esaú escuta aquela conversa e, imbuído de tanta carga negativa, de tanta amargura, de tanta decepção, ele sai de casa e casa justamente com uma das filhas de um povo que o seu pai falou que não era para casar, que era um povo inimigo do povo de Deus. E a Bíblia fala que Esaú nunca levanta um altar para Deus. Esaú se desvia completamente, e a descendência de Esaú, com aquela família que ele se aliançou, casando com uma das filhas, aquela linhagem ali é uma linhagem da família de Edom. E ali, aquela linhagem foi um grande personagem dos perseguidores de Jesus. Então, são famílias foi uma família que perseguiu a linhagem de Jesus através do quê? Do relacionamento e da aliança de Esaú. E isso comprometeu o quê? O propósito daquela família, o propósito daquela linhagem. E Jacó sai desorientado na casa, sai, né, para a casa de Labão, porque Isaac já tinha o abençoado. E também viveu problemas graves na sua identidade. Tá certo que na casa de Labão ele fica rico, ele se casa, mas chega um momento que ele fala assim: eu preciso voltar, eu preciso encontrar a minha identidade. E a Bíblia diz que aquele homem volta e no caminho ali ele deixa as mulheres num lugar e ele tem uma luta a noite inteira com o anjo, porque ele queria ser abençoado. E ele fala que quer ser abençoado e o anjo não abençoa ele. Porque como o anjo vai abençoar uma pessoa que já era abençoada na identidade de outra pessoa? E chega um momento que o anjo fala assim com Jacó assim: qual que é o seu nome? No meio daquela briga toda, daquele confronto todo. Aí Jacó fala assim: o meu nome é Jacó. Aí o anjo fala assim: muito bem, agora você pode ser abençoado, porque você estava lutando aqui comigo na identidade ainda do seu irmão, querendo uma outra bênção na identidade do seu irmão. E você só vai ser abençoado e ter a sua palavra e ter a sua promessa na sua identidade. Isso é muito sério. Então, na hora que Jacó se predispõe a voltar e a querer viver a sua identidade, aquele anjo, né, na figura de Deus, e há teólogos que falam que era anjo, que era Deus, enfim, isso é o de menos aqui para essa reflexão. Eu quero dizer que na hora que ele assume a identidade dele, ele é abençoado na palavra dele, porque o anjo fala assim com ele assim: então agora você vai ser Israel, você não vai ser Jacó mais, você vai ser Israel. E essa era a promessa para a vida de Jacó. Mas ele precisou passar por tudo isso, por todas essas situações na casa do seu sogro, sendo enganado e tantos problemas, para ele, enfim, voltar para a palavra. Por causa de quê? De uma disfunção, de desconfiança na casa dele. E talvez você esteja vivendo isso tudo, um conflito na sua casa,
de identidade dos seus filhos. Seus filhos não conseguem viver a identidade deles por causa de quê? Por causa da insegurança, por causa da falta de relacionamento, por causa da falta de diálogo. Eu imagino que se Rebeca tivesse tomado uma outra decisão, o caminho dos seus 2 filhos seria diferente. Talvez se ela conversasse com Isaac, falasse assim: Isaac, por que você está querendo fazer isso? Jacó também tem uma palavra, Deus compartilhou comigo. Né? Se Isaac tivesse compartilhado com Rebeca, olha, eu estou pensando em fazer isso, dessa forma, o que você acha? Então, o que falta para as famílias hoje é justamente esse diálogo, essa afetividade. O que falta hoje é comunicação. As famílias hoje não se comunicam, tudo é no celular, é WhatsApp, é tablet, é iPhone, é não sei o quê, é internet. Você vai ver que as pessoas, na hora que elas estão almoçando, elas estão ali no WhatsApp, estão almoçando e estão conversando com outras pessoas. E esse convívio, ele faz parte de liberar a identidade para a família e para os filhos. E naquela época não existia iPhone, não existia WhatsApp, não existia internet, e já havia uma disfunção de convívio, de relacionamento, sabe, de confiança. E hoje nós estamos colhendo tantos problemas com os nossos filhos, dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos matrimoniais. Por quê? Porque falta convívio, de comunicação. As famílias elas convivem, mas não se comunicam. Então, que você decida ser feliz hoje, convivendo com saúde com a sua família, estabelecendo bons relacionamentos dentro de casa, porque através disso, a identidade de toda a família é liberada, a palavra e o propósito são liberados através desses relacionamentos saudáveis. Amém, gente? Olha, eu espero que esse devocional, que essa ministração, que esse tempo aqui juntos possa ter edificado muito a sua vida. Se você tem algum testemunho para nos dar, se você gostaria de comunicar conosco e dizer algo que Deus tem feito através dessas ministrações aqui do programa Aliança com Você, manda uma mensagem para a gente, né? Manda uma mensagem pro site da Revista Aliança, né? Manda um WhatsApp para nós, se você quiser comunicar diretamente comigo, me manda uma mensagem através do DDD 31, no número 99792-9577. Em breve o site Eu Decido Ser Feliz vai estar disponível aí na rede. Você vai poder compartilhar diretamente comigo, conversar comigo e, né, ter um relacionamento. Nós estamos falando de relacionamento, ter um relacionamento de propósito, né, com esse ministério, com esse programa, que tem feito bem a tantas pessoas. Eu escuto gente na rua que fala comigo que tem acompanhado, que tem sido abençoado, e eu fico muito feliz com isso. E eu vou aproveitar o ensejo, mandar um beijo para minha família, para o meu marido, que tem me encorajado tanto a desenvolver esse ministério, né, de uma maneira pública aqui na televisão, nessas ministrações no meu canal no YouTube, Eu Decido Ser Feliz. Então, assim, eu tenho que agradecer, porque o meu marido tem desempenhado uma ótima função sacerdotal, que é delegar identidade na nossa família. E até o nosso filho, que tem nos acompanhado nessas ministrações fora, essas ministrações missionárias, que tem nos abençoado tanto, eu acredito que o ministério, o propósito dele tem sido estabelecido também através dessas ministrações. Então eu te encorajo, você que é homem, a conversar mais com a sua esposa. Se você é solteiro, conversar com seus pais, com a sua mãe. A identidade, a saúde da identidade está atrelada aos bons relacionamentos que nós consolidamos na nossa família. Então nós aprendemos com a família de Rebeca, com a família de Isaac, que uma disfunção ela pode promover tanta destruição na identidade e que nós podemos pegar esse exemplo e fazer de uma maneira contrária, estabelecendo bons relacionamentos de confiança dentro da nossa casa. Amém? Olha, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe muito e até semana que vem. Eu tenho para dizer o seguinte, as pessoas que moram em Sarzedo, as mulheres de Sarzedo, eu vou estar com vocês nesse sábado próximo, no dia 10 de dezembro, e no outro programa eu vou estar detalhando melhor, mas assim, que vocês já comecem a se envolver nisso aí. Eu acho que é com a Igreja Batista Filadélfia que eu vou estar presente nesse final de semana do dia 10. Então, se você está em Sarzedo, Minas Gerais, você pode estar compartilhando aí, estando conosco, e semana que vem eu dou mais detalhes, tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e até semana que vem.